A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, com vocês a uma reflexão na Palavra de Deus, da EBD, na lição de número 12, onde vamos estar estudando nesse domingo, dia 21 de junho de 2020, estaremos estudando o assunto sobre a conduta do crente em relação à família. É de extrema importância que todo crente tenha compreensão desse assunto e possa de fato entender que Deus é o grande interessado em que a família siga o modelo determinado por Ele na Bíblia Sagrada. O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 31, que nos diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. É de extrema importância entender isso, que o casamento ele é aprovado por Deus dentro do aquilo que está estabelecido. Quem quiser ser abençoado e feliz precisa seguir as regras determinadas por Deus na Bíblia Sagrada, e a gente vai aprender isso acerca da conduta do crente em relação à família. Família é constituída começa com duas pessoas, marido e mulher, e os frutos que vêm desse relacionamento. A verdade prática é assim: Deus estabeleceu o casamento monâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso é a instituição da família para a glória do nome dele. Então, o casamento monâmico, quer dizer, com uma mulher, quer dizer, casamento, uma mulher, o homem tem direito a uma mulher, a mulher tem direito a um marido, e heterossexual. Então, isso fora disso, é aberração e não tem aprovação de Deus. É uma instituição, a família é uma instituição divina. Então, que Deus quer que assim suceda para a glória do nome dele. O texto bíblico básico para essa lição encontra-se em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33, e o capítulo 6, versículos 1 a 4, que nos diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem pela palavra, para apresentar a si mesma gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério,
Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também, cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Versículo 6, o versículo 1 do capítulo 6 da Carta aos Efésios. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, aqui está as orientações para que a família possa de fato ser feliz. A união de um casal, por meio do matrimônio, o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se apegar à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aí Deus colocou as recomendações, os deveres, não recomendações, que são deveres deixados por Deus para quem quer ser feliz. A recomendação, você faz aquela recomendação e a pessoa segue se quiser, mas deveres regras e normas, e que quem quiser de fato ser feliz precisa tomar posição e obedecer. Fala da sujeição, que a mulher deve ser sujeitáveis ao vosso marido. A palavra sujeição, nos nossos dias, ela causa para a mulher principalmente um grande impacto. Aquela mulher, vem logo a ideia de ser escrava. Falar de submissão, vem a ideia de estar sendo escrava, de estar sendo pisada ou mandada por cerca de arrogância, de ordenanças taxativas, mas não é nada disso que a Bíblia fala. A Bíblia, quando fala submissão, porque a mulher tem a responsabilidade, a segunda missão em manter um lar, manter uma família. Então, tudo deve ser feito com entendimento, porque ao homem também foi dado a incumbência de amar a sua mulher, amar. E o amar tem alguns princípios que precisam ser obedecidos, e a gente vai conhecer isso dentro do contexto da lição. A introdução nos diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é projeto divino que pressupõe o matrimônio monâmico, heterossexual e indissolúvel. Nós temos aqui uma referência, Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, palavra do próprio Senhor Jesus, confirmando acerca do casamento. Aqui, no modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus à família cristã. Então, aqui nós vamos ver a responsabilidade do marido, da mulher e dos filhos, de ambos, para que, de fato, a família possa estar ajustada e estar agradando a Deus. O primeiro tópico vai falar sobre a conduta do crente como marido, no caso do crente, do homem, posição do homem dentro do casamento. Aqui, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido com Cristo e a esposa com a igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Nesse tópico vai se falar a respeito do marido, a posição que cabe ao homem dentro do casamento. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem autoridade é observada
é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher. Viu, irmão? Isso aqui, tem muita gente que salta disso aqui, foge, corre disso aqui, mas isso aqui foi Deus quem fez essa determinação aqui, e a palavra de Deus é imutável. Então os homens vão mudando, o tempo vão passando, os homens vão mudando a forma de agir e tudo mais, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Prosseguindo aqui, diz assim, a relação dentro do lar é explicada na frase, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Capítulo 5, versículo 23, da lição em pauta que é de Efésios, a carta aos Efésios. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, a responsabilidade do marido é muito grande. Amar e cuidar, de fato, não é cuidar. Cuidar aqui não é só botar comida dentro de casa. Cuidar aqui é todos os conceitos de zelo, de respeito, de honra. Acima de tudo, vai falar aqui agora o outro tópico a respeito do amor, que traz com ele traz no seu bojo todas as qualificações para que ele possa ser um amor perfeito. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, ao invés neomachista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso sem efeito, falacioso, discurso que só fala da boca para fora, mas não tem nada de ordem, de respeito. O discurso da Escritura ao modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, a diferença, amor e respeito mútuo. Então, a diferença está aí. Porque o movimento feminista e o neomachismo, eles implicam dizendo que o modelo bíblico é um modelo de opressão. Não, o modelo bíblico é um modelo de santificação, de respeito, de honra. E a gente vai conhecer isso aqui, que é muito mais importante você viver uma vida relacionada com Deus e procurando vencer, fazer aquilo que é a vontade de Deus, do que se envolver com esse sistema implantado no mundo, onde muitos têm buscado simplesmente nos prazeres e nos desejos e não buscam um casamento dentro de um padrão divino, mas o casamento atualmente é buscado dentro de um padrão onde se visa só o estereótipo e as intenções dos desejos carnais e esquecem do que é agradar a Deus e que é buscar estar relacionando-se entre família e, ao mesmo tempo, adorando a Deus. O segundo tópico fala sobre o amor como elemento primordial. O amor. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, irmãos, é sacrifício. O marido tem
a responsabilidade de cuidar da mulher em todos os âmbitos, manter todas as suas necessidades. Ele tem que correr atrás para poder o marido trazer o sustento para dentro de casa, trazer todo o apoio, além de tudo o respeito, defender a mulher, entendeu? Não que o marido o cara vai fazer, se for aquelas mulheres barraqueiras que arrumam confusão com tudo, ele vai dar toda a razão para ela, ele vai defendê-la para que ela não seja agredida. Agora vai ter que ensinar ela a viver, a respeitar os outros e a deixar de ser barraqueira. Isso é mais que justo. Meu amor não retira a justiça. Deus é Deus de justiça. Então, como a igreja não pode desrespeitar Cristo, a mulher também não pode desrespeitar o marido. Então, e o marido tem que respeitar a sua esposa, porque Cristo está sempre querendo o melhor, cuidar da igreja dentro da melhor forma possível. Assim, o marido tem que tomar o exemplo desse amor. Aí ele continua assim, ó. Assim, a igreja foi atraída por Cristo por meio do amor, e não por aparências ou imposição autoritária. Então, é por meio do amor. Amor não é simplesmente... o amor de Cristo por nós não foi imposto por força, por violência. Ele nos convenceu por aquilo que ele fez por nós e pela graça que ele nos concede para entendermos, para abrir nossa visão, para entendermos que ele é digno de honra, de glória, porque ele deu a vida por nós. Então nós devemos também termos esse amor aí. O amor, ele não olha nem a cor, nem a aparência. É algo que, se você se aproximou de uma pessoa, claro que na questão do relacionamento conjugal, claro, a pessoa vai buscar alguém que lhe atrai de alguma forma, que lhe atraia, que faça aproximação, mas nem sempre aquela beleza estereótica vai corresponder com a beleza interna. É coisa complicadíssima isso. Então, é por isso que é preciso buscar em Deus, preciso adorar a Deus, para que não sejamos enganados. Então, é bom entendermos isso. Ó. Deste modo, o marido deve também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, o amor, ele é um exercício fortíssimo, porque o amor, ele é declarado por meio do servir, do compreender, do dedicar afeto, do dedicar atenção. Tudo isso é uma forma de declarar o amor, exercitar o amor. Alguém fica pensando, eu não amo. O amor, você é atraído por alguma coisa, você é atraído, né? Quando você gosta de uma pessoa, você é atraído, gostou daquela pessoa, atraiu, você chega a ela, aí você vai ver se desenvolve seu amor. O amor é você recebe uma semente, agora ela vai germinar e produzir segundo o tratamento que você der para ela. Botar a semente na boa terra, tem que manter a semente aguadinha direitinho, ter cuidado, tirar aqueles carrapichos que dá, porque o casamento não vai ser sempre um jardim florido. No jardim também tem espinho, no jardim também tem folha seca, no jardim também tem insetos que de vez em quando chegam, tem que espantar, tem que saber que tem que ser um bom jardineiro. E isso é o exercício do amor. Então, o marido tem essa responsabilidade de cuidar da sua esposa e exercitar-se no amor. Às vezes, se tem uma coisa que no amor fala que nós devemos suportar, se é para suportar, senão não tem coisa, não é só coisa boa. Para suportar é porque é aquilo que você não gosta, mas você precisa dar o seu jeito. Então, isso é uma prática, um exercício que deve ser, de fato, posto em ação para que você possa vencer as batalhas e conseguir, superando tudo, honrar o seu casamento, honrar o seu matrimônio, honrando o seu cônjuge e também a Deus.
O terceiro subtópico aqui fala sobre o cuidado do marido à esposa. Ó, a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, ela é parte do marido. Se ama a mulher, você ama a si mesmo. Então, precisa ter um destaque. Quando você começa a comer, só ver coisas, defeitos, tudo, claro, precisa ter recíproco também. Então, você vai dedicando, e vai atraindo uma recíproca. Porque é muito complicado também você se desdobrar todo e fazendo só, pegando bomba, não é para se desfazer o casamento, mas tem que clamar a Deus: Deus, tem misericórdia, muda essa situação, porque eu tenho procurado fazer, ou se você não está conseguindo fazer, Senhor, me ensina a fazer, me ensina a praticar o amor, a cuidar bem de mim mesmo, porque se o Senhor disse que quem ama a sua mulher, ama-se, mulher parte de si mesmo, então declara que quem ama a sua mulher ama a si mesmo, então você precisa amar a sua mulher, porque amando a sua mulher, você vai estar declarando amor por si mesmo. Então tudo que você fizer voltado para agradar a sua mulher, vai estar agradando a você mesmo. Então quando há amor, há facilidade. Quando há, mas para se alcançar de fato a maturidade no amor, é preciso se desgastar, é preciso exercício. Aqui acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então o marido deve dar atenção. E às vezes, quando o camarada ama mesmo, às vezes ele cuida até mais do seu cônjuge, da sua mulher, do que de si mesmo. Isso é mais do que notável. Sempre que você procura dar sempre a parte melhor para o seu cônjuge. Quando há amor, sempre a parte melhor. Você procura dar sempre aquilo que a pessoa gosta, não vai obrigar a fazer o que não gosta. Isso no sentido legal, né? Agora, na parte ilegal, não. Você vai também estar combatendo. Mas no sentido legal, naquilo que é aprovado por Deus, você procura sempre fazer o melhor para agradar o seu cônjuge, no caso aqui o marido agradar a mulher. Então ele disse, isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna, viu, irmão? Dentro da medida do possível, à medida da sua condição, você vai procurar fazer sempre o melhor para dar uma vida de dignidade à sua esposa. Às vezes a situação está difícil, a coisa está complicada e tudo, ela pede, você não tem, mas pelo menos se tiver entendimento, tiver amor, ela vai estar passando junto ali e vai ajudar até superar essa situação. E às vezes você vai superar a situação difícil porque você está a fim de agradar, não quer ver a sua companheira sofrendo. Então você vai lutar e clamar ao Senhor, pedir misericórdia e vai fazer alguma coisa para se ajustar, para poder atender aquela pessoa que você ama. Então, essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras. Viu? Isso são algumas coisas. Então, não é só, não, minha mulher eu estou bem, rapaz. Recebi pagamento, dei 80% para a mulher, ela tudo isso. Não, nada disso, não é só isso. Não é só casa e comida que faz a mulher feliz. É preciso muitas outras coisas que diz aqui. Dentre é você honrar, é você dar afeto, procurar ter consideração pela pessoa. Quando você considera, você faz as coisas com satisfação, né? E honrar também a pessoa, dar valor ao que a pessoa faz, tudo mais. Então isso é um dever do marido para com a esposa. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto pública quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então isso aí não é só para se apresentar para os outros, tem camarada que perto dos outros ele é muito bonzinho
para a esposa, trata com o maior carinho, mas só de aparência. Mas quando sai de perto das pessoas, tome pesada, tome patada. Isso não pode ser assim. Tem que ter respeito, tem que honrar e dar a mesma sorte à esposa. E publicamente, então, tem pessoas que, infelizmente, gostam de, quando está perto dos outros, maltratar o cônjuge para dizer que é o bambambam. Tem que ter cuidado. Dizê-lo, porque se você não gosta de ser maltratado, não maltrate. Então, é dessa forma que deve se proceder para declarar o amor. Agora vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre a conduta do crente como esposa da mulher, viu? Crente da mulher, como ela deve se conduzir, porque a Bíblia, ela tem para todos, tem sustento para todos e tem a demonstração para todos, tem orientação para todos. Homens e mulheres precisam aprender com a Bíblia como fazer para agradar a Deus. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida à esposa cristã. Então tem um requerimento. Deus requer da mulher uma postura. Embora há uma batalha muito grande nos nossos dias, que o inimigo quer tirar a mulher daquele padrão determinado por Deus. E elas, por não entenderem, porque o inimigo quer sempre favorecer o lado do ego. Então, elas, por não entenderem isso, muitas das vezes tomam asa, tomam autoridade fora daquilo que é determinado por Deus, e aí começa a botar tudo a perder. Então, é preciso que a mulher entenda o que é submissão, segundo a Bíblia. Submissão não é tornar-se escrava. Então, a gente vai aprender isso aqui. O primeiro subtópico vai falar exatamente sobre isso, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de um ou outro no temor de Deus. Um sujeitou ao outro no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos. Em Efésios 5:22, vai falar que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E dos filhos aos seus senhores, viu? Ou melhor, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. Então, é uma ordem que Deus deu para a questão da submissão. A mulher é submissa ao marido, os filhos submissos aos pais e os servos submissos aos seus senhores. Tudo é uma determinação bíblica. E a gente tem visto nos últimos dias a luta do inimigo para fazer isso aí ser rejeitado e causar transtorno grande, porque a ordem de Deus é que haja essa submissão. No caso das esposas, a submissão deve ser assim: como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e grata aceitação do amor e cuidado ao marido. Por isso, nada há de depressivo, isso, nada é de pejorativo, de ofensivo, uma mulher respeitar o marido, honrar o marido. As mulheres às vezes querem, porque quando estão perto de outras pessoas, elas querem mostrar autoridade sobre o marido, quer mostrar que o marido não tem nada, ela faz o que ela quer, então o marido não tem domínio sobre ela, então aí acaba atrapalhando, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. E mesmo para as pessoas que ela pensa que está fazendo bonito, está fazendo feio, porque a ordem de Deus é que as mulheres sejam submissas, não são escravas, mas ser submissa, trata com respeito, determina uma ordem, obedece, ou se não pode obedecer, responde com carinho, mas né, levantar os pés contra o esposo, ou palavra agressiva e totalmente ofensiva, por que não? O marido também tem que usar essa autoridade aí de esposo com zelo, com cuidado, porque na realidade que ele diz aqui que nada
depreciativo, que isso não é nada pejorativo ou ofensivo, é tudo dentro de uma ordem padrão, que é a Escritura. Então ele diz, por isso, nada depressivo, não diz assim, pois trata de algo de alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, o casamento, se tiver esse zelo, tiver cuidado, se o marido respeitar a sua mulher, como Cristo respeita a igreja, e se a igreja corresponder como ela ama Cristo, as coisas se ajustarão e o nome do Senhor será glorificado por meio dessa união. Então, por isso é preciso, há uma batalha constante, porque há alguém que não quer que isso aconteça, que haja respeito, que haja consideração, que haja afeto entre o casal, que haja compreensão, que haja entendimento. Não quer barulho, bagunça, quer batalha constante, desafio, desrespeito e, acima de tudo, separação. Porque aí não quer que as pessoas... Porque quem ama tem prazer de estar perto, tem prazer de se aproximar, de estar junto, de acariciar, de corresponder. Então, quem ama quer estar perto, mas o inimigo tem trabalhado para que as coisas aconteçam totalmente ao contrário. Então é preciso vigilância. Essa lição veio bater em épocas que precisamos mesmo falarmos sobre esse assunto que muitas das vezes fica esquecido pela igreja. As pessoas estão considerando o casamento hoje como algo banal. Casou, se não der certo, separa. Agora, até crente está fazendo isso. É preciso tomar jeito, tomar postura de verdadeiro cristão e passar a analisar mais essa situação. O que já tem de pessoas que já estão com relacionamento, quando a Bíblia diz que a gente precisa se unir, quem professa a mesma fé, quem tem compromisso, compromisso com Deus, o cristão deve assim, as pessoas já não estão respeitando isso, vai casando com pessoas de fora, depois que vai pagar o preço, aí não quer reclamar de Deus. É por isso que há muita separação também de cristãos, porque não estão buscando num padrão bíblico o que Deus determina, estão andando segundo o curso da sua própria vontade, segundo os desejos carnais, aí depois querem que Deus mude tudo. Deus não vai mudar, Deus já deixou tudo escrito. É preciso que a gente siga o padrão, para que você já buscando se agradar a Deus, já tem tanta luta, imagina você fazendo aquilo que é o contrário à vontade de Deus, você não vai esperar que você vai ter sucesso na desobediência, não vai ter, com certeza não. Então, por isso, é preciso a gente se esforçar, mudar, e nunca é tarde para mudar. Talvez você está maduro aí de tempo de casamento, mas está vivendo o desabor, está vivendo uma tristeza constante, até se evitando, para poder achar que evitando se aproximar vai resolver o problema. Não. Quanto mais você fizer isso, mais corda você vai dar para o inimigo te enforcar. Então é preciso ter cuidado. O segundo subtópico, aqui do segundo tópico, vai falar sobre a conduta da mulher cristã, como ela deve se proceder. A mulher falou da submissão geral do cristão, porque todos os servos a se submeter aos seus senhores, os filhos submeter-se aos pais, a mulher submeter ao marido e o marido, o homem, submeter a Cristo. Então, essas são as ordens de submissão cristã. Agora vai falar sobre o segundo tópico, que é a submissão da mulher cristã. Diz, na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Só na sociedade grega, mulheres eram tratadas como inferior. Na sociedade grega, mulheres eram tratadas com inferioridade, e as esposas eram escravizadas. As mulheres gregas, isso no Antigo Tempo. Mesmo aí Jesus que vem mudando isso. No Evangelho,
de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. A gente vê isso em Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo falando sobre isso. Ó. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou paradigma. E paradigma na época, viu, irmão? Porque na época o homem ele não podia conversar com a mulher, a parte, entendeu? E era julgado, era censurado. Até o homem que conversasse com a mulher e a mulher, então, que conversasse com o homem, a parte era totalmente discriminada, mas Cristo quebrou esse paradigma. Cristo quebrou essas regras, porque ele veio com uma outra visão, veio para mudar, para pôr em liberdade os cativos. Então as mulheres naquela época elas eram cativas, elas eram escravizadas mesmo aos homens, e até hoje ainda tem países assim, que as mulheres são como se fossem escravas, não tem voz para nada. Mas Jesus veio para dar voz às mulheres e dar postura e respeito e mostrar o valor da mulher, embora com a submissão que ela deve ao marido, mas a mulher tem um valor grandiosíssimo dado por Cristo. Ele diz assim, ó, Cristo quebrou esse paradigma da época e opôs ao preconceito e à discriminação. Então Cristo se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então a mulher não é escrava. Embora submissão não é ser escravo. Todo trabalhador, servo, é servo de qualquer maneira, ele é servo de alguém. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa aí, dependendo da função que você for, tem tanta gente acima de você, você acaba sendo servo de todos aqueles, mas não é escravo. É preciso que entendamos isso. Não é escravo. Então, da mesma sorte dentro do casamento. A mulher é submissa ao marido, mas não escrava. O filho é submisso aos pais, mas não é escravo dos pais. Então, os pais têm que saber respeitar os filhos também, depois a gente vai ver no tocante a isso. Então, é importante que a mulher entenda isso. Cristo quebrou esse paradigma e a mulher tem liberdade para viver a sua vida no seu particular feminino, mas sabendo que deve honrar o esposo. No caso da mulher casada, tem que honrar reverenciando o esposo, mas não como escrava, mas como companheira, como ajudadora, com a segunda missão na coordenação do lar. O terceiro subtópico fala sobre a reverência, quer dizer, o respeito devido ao marido. Isso aí, irmão, tem causado tanto transtorno nos nossos dias, porque as mulheres não aceitam ter respeito pelos maridos. Se o marido falar alguma coisa, mas por quê? Por causa do movimento feminista que acabou colocando na cabeça das mulheres algo terrível, principalmente as mulheres que trabalham. A mulher que trabalha aí, se o marido for falar alguma coisa, isso aí eu comprei com o meu dinheiro, que é bronca, não vai sentar, não vai ver minha televisão não, quer desligar a televisão porque ela não vê, ou não deixar sentar no sofá dele, porque ela comprou. Não, irmão, a mulher pode trabalhar, pode ganhar muito mais do que o marido, mas o marido continua, no tocante ao casamento, continua sendo o cabeça da família. Então é preciso ter esse entendimento. Se não tiver esse entendimento, se uma mulher que quer trabalhar e depois não quer respeitar o marido, é melhor nem casar, porque ela não vai dar certo, e Cristo não aprova isso. E algumas pessoas que já estão dentro de uma situação dessa, fazer o quê? Não pode desfazer? Vai orar a Deus. Orar a Deus, pedir graça ao Senhor, pedir para Deus mudar o comportamento dessa pessoa, porque é um comportamento totalmente ímpio, totalmente fora dos padrões éticos e morais bíblicos. Então é preciso tomar uma posição. Então, a reverência devido ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta.
viu, irmãos? Deve ser um amor realmente bem chegado, com todo respeito, com zelo, com afeto, com carinho. Esse amor serve ao propósito divino, viu? De capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, você dedica o seu amor pela sua esposa. A cobrança do amor vem primeiro do marido, mas a mulher, ela é chamada a ser recíproca. E aí, quando o cara é um grosseiro, quando o cara não tem nenhum afeto, quando o cara não tem nenhum respeito, e ele quer impor isso da mulher, o carinho, o respeito, o afeto no peito e na raça, aí não tem respaldo bíblico. Então diz assim, o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Então, se o camarada for flexível e amável, ele vai estar cooperando. Mas só que isso aqui é uma regra que não é uma regra geral, né, irmão? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que é tão dedicado, tão respeitoso com o outro, mas o outro não tem jeito, só a misericórdia mesmo, só Deus mesmo na causa para poder fazer a obra. Mas a recomendação bíblica é que seja assim, que o marido dê amor e seja o primeiro a plantar. É como quem ensina tem que saber fazer. Quando você vai ensinar alguma coisa para você, é assim que faz, você vai lá e faz, a primeira vez a pessoa dá seguimento, tá entendendo? Dentro de uma profissão é bem assim. Então, é preciso que o marido, aqui o escritor está dizendo que é preciso que o marido ele tenha comportamento que seja exemplar, para que a esposa possa ser recíproca e enviar essa resposta. Então, essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Então, será que é o amado mesmo? Se ele for amado mesmo, ela vai, de fato, fazer tudo para corresponder. Então, se ela a amar, se ele plantar o amor. Agora infelizmente, há muita situação que a mulher faz de tudo para agradar o sujeito, mas o sujeito é um homem de pedra, não aceita afeto, não aceita carinho, não aceita tudo, totalmente uma máquina fora do controle, né? Aí não tem jeito. Então é preciso que tenha esse cuidado para que haja paz dentro do casamento, cada um cuidando da sua responsabilidade, viu? Então essa postura é demonstrada quando ela apoia e ajuda em sua tarefa de liderar. Então, a mulher ajuda muito o marido na tarefa de liderar, por exemplo, cuidar dos filhos, muitas das vezes até mesmo cuidar das compras do mercado, as mulheres negociam. Então, não é tomar rédea, mas é estar ajudando, sempre mostrando que a liderança é do marido, a competência que ela tem, e aí conquista dele a condições de ter confiança para que ela possa ministrar o dinheiro dela. Não é a mulher tomar, em algum caso que a gente já viu acontecer, a mulher marca tudinho que o camarada vai ganhar e na hora que o cara vai receber, agora não, agora já vai para a conta bancária, mas antigamente as mulheres já para fila das empresas para pegar o salário do cara lá na boca do caixa lá e controlar o camarada. Até tudo que ele ia fazer era controlar, a mulher que domine. Não, isso também não é postura aprovada por Deus. É preciso que haja, acima de tudo, entendimento, para que tudo possa ocorrer de maneira maravilhosa. Então, se houver, de fato, respeito mútuo, a mulher vai ajudar na tarefa de liderar, vai cuidar dos filhos, vai cuidar do patrimônio, essas coisas todas.
Aí significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então ela não é opositora, é o marido que manda. É muito triste quando o marido está fazendo alguma coisa, ou negociando, e a mulher chega e diz assim, não vai fazer isso não. Isso é falta de respeito, muito grande mesmo. Então a mulher tem que respeitar o marido, deixar o marido. Se ele fizer, mesmo que seja com prejuízo, mas ele é o marido, ele que vai resolver o problema. Mas infelizmente, nos nossos dias, as mulheres querem dominar. O cara trabalha, rala, compra, conquista, quando ele vai fazer alguma coisa, a mulher vem e pá. E por isso há muito transtorno também, muita desavença, muita briga, separações e tudo mais, ou pancadaria, porque as mulheres querem tomar o lugar do marido na questão da autoridade. O fato dela ajudar na administração, de exercer liderança, de ajudar o marido, ela é ajudadora. Deus colocou desde o início a mulher como adjuntora, ajudadora, auxiliadora. É isso que a mulher é. Mas a mulher quer tomar a frente da coisa, quer tomar a regra, o camarada, vou fazer isso. A mulher já diz, às vezes combinou, depois que ele diz, vou fazer, é ele que vai dizer. Ela com cuidado pode até tirar ele da ideia, com cuidado, mas não de determinar assim, ainda mais perto dos outros. Você não vai fazer isso não, como é que eu vou fazer assim? Então não dá certo. Então é preciso que haja mútuo respeito, que é dentro do amor. Se não houver respeito, não adianta, que não dará certo. Então vamos para o terceiro tópico, que fala sobre a conduta do crente como filho. Então, crente como filho. Todos nós somos filhos, né? Enfim, viemos de uma geração, mas aqui está dentro da família, vai dizer, ele já falou para o marido, falou para a mulher, agora vai falar para os filhos, no caso, que geram dentro dessa união. Vamos, prosseguimos aqui, que o primeiro subtópico aqui do terceiro tópico, fala assim, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. No versículo 4, parte B do capítulo 6 do texto em pauta. Aí ele diz assim, a palavra doutrina ou disciplina do grego paradeias significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e aponta obediência e normas. Já a palavra, a demonstração no grego, noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Quando ele diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aqui diz, ensina no caminho, né? O caminho. É fácil ensinar o caminho, você não precisa ter esforço algum. Às vezes, para ensinar as pessoas, tem pai que ele não é cristão, não quer ser cristão de jeito nenhum, mas ele sabe que o caminho é bom, então ele manda o filho ir, mas ele não vai. Mas a Bíblia diz, ensina no caminho, não o caminho. É para você que é pai, que não gosta de escola dominical, o dia da escola dominical, você manda o seu filho para a escola dominical, mas você vai para outro lugar, vai se divertir, vai jogar sua bola, não sei o quê, você deveria estar na escola dominical. Você deve ensinar o seu filho o e não no. Ensinar no e não o. O você manda aí, no você está junto. Então é preciso ter esse comportamento de ensino, porque aquilo que a gente faz tem muito mais eficiência no ensino do que aquilo que a gente fala. Então é preciso ter esse cuidado.
Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois esses devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Tem pais que aproveitam da sua posição de autoridade, tudo que vai falar com o filho é com grito, com arrogância, com exigências injustas, porque exigência dentro de uma norma, dentro de uma regra, é louvável, que você vai preparar, estruturar o seu filho de um bom caráter. Mas se você começar a ensinar o seu filho com injustiça, o que vai acontecer é que ele vai se tornar um mau caráter, porque ele já vai crescer com ira, com revolta, porque aí a Bíblia diz que nós não devemos incitarmos a ira aos nossos filhos. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Ensine com brandura, com cuidado, como você gostaria de ser tratado. E nem como você foi tratado, que às vezes você foi, na sua infância, foi maltratado por pessoas que às vezes não tinham o conhecimento que você tem, aí te tratava com todo rigor, você acha que tem que passar aquilo para o seu filho? Não. Procure o melhor, procure dar o melhor para o seu filho, procure atender à vontade de Deus. E aí você será bem sucedido. Mas se quiser tratar o seu filho na base da arrogância, para dizer que você é o bambambam, é o mandante da casa, que você faz e acontece, isso não é louvável diante de Deus. É preciso ter zelo, os pais, a mãe também, que tem mulher também que só misericórdia. O filho quer ver tudo, mas não quer ficar perto da mãe, porque elas incomodam. Só misericórdia. E para o pai, tem pai que, quando o pai tem um tratamento bom dentro de casa, um respeito e se conduz como servo de Deus, como santo, os filhos têm o maior prazer na chegada do pai, ficam torcendo para que o pai chegue em casa. Eles correm para abraçar, papai chegou. Mas quando é aquele cavalo de madeira, só a misericórdia. Os filhos ficam torcendo para ele não chegar em casa, porque quando chega já sabe que vão ser maltratados e vai ser tratado com gritos, com ofensas. Então eles, meu Deus do céu, vem papai, se entristece. Mas quando o pai tem princípio, regra, tem afeto, tem amor, tem brandura no tratamento, os filhos ficam prazerosos. Quando o pai chega, eles correm para abraçar o pai, papai, quer assunto com o pai. E da mesma sorte deve ser com as mães também. A mãe também, tem mãe que só a misericórdia, a filha quer tudo, mas não quer estar perto dessa mãe, que essa mãe só quer tratar na base do grito, na ofensa, no desrespeito. E nos nossos dias agora, as mulheres querem ficar na rede social, digitando ali no computador e dando ordem para os filhos, vai fazer isso, aquilo. É preciso ter disciplina, porque você é senhora, mas tem alguém que está acima de você, que está te controlando. Então é preciso ter respeito. Então todos os pais devem ter esse cuidado. Você tem que autoridade sobre seu filho, mas com temor. O segundo subtópico fala sobre a conduta requerida aos filhos. Olha só, a conduta requerida aos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A aplicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Então, quer dizer, ele deve ser obediente porque é justo que os filhos respeitem, que honrem seus pais. Ele diz só, ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita 5 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo,
Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade, pois a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida. Então, os filhos, enquanto na infância, ele deve honrar, respeitar os filhos, deve obedecer os pais, e com todo amor, com todo cuidado, e atender os pais naquilo que for preciso. Mas depois que eles ficam de maiores, eles passam, e os filhos vão se fortalecendo, os pais vão se enfraquecendo, né? Mas os filhos devem honrar os seus pais, e se precisa até no sustento mesmo, cuidar dos pais de toda maneira que houver necessidade, em todos os meios eles devem cuidar dos pais. Isso, infelizmente, cada um cresce, vai cuidar da sua própria vida. Existe um dito popular que um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai, né? Mas isso a gente vê quase que no dia a dia ocorrer por aí, mas como cristão a gente tem que vigiar para não deixar isso acontecer conosco. Vamos lá, então, o terceiro subtópico fala sobre o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que se vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior, da vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, e recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então Deus tem coisas super especiais, bênçãos especiais para conceder àquele que é obediente, que respeita, que honra os pais, e Deus sabe como cuidar. E além de prometer vida longa, Deus promete saúde e promete bênçãos materiais e bênçãos espirituais para aqueles que honram os pais. Então é bom que honremos os pais. Para fechar aqui, nos diz assim, a conclusão nos diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem os deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar os filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, a recompensa vem quando há respeito, quando há obediência à palavra de Deus. Que Deus coloque em nossos corações essa palavra. Espero ter contribuído para você que está diante desse vídeo sobre a escola dominical. Espero ter contribuído em alguma coisa para que você tenha recebido algo de Deus para o seu coração. Que Deus nos abençoe e enche o nosso coração de alegria. Pai, eu oro para essa pessoa que terminou de assistir esse vídeo, pedindo sobre ela a tua unção, a tua sabedoria, a tua graça,
Fala de uma maneira toda especial, Senhor, assim como o Senhor alegrou o meu coração, e eu quero abençoar essa pessoa para o louvor do teu nome, no nome glorioso de Jesus. Amém. Sou o pastor Zé Francisco e congrego na primeira Assembleia de Deus em Alce, dirigindo a congregação em Carlos Sampaio. Convido você a estar conosco, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.